Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 31 de maio, 2 Samuel 17, 1 a 29. Aitofel disse a Absalão: permita escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: tragam Husai, o Arquita. Vejamos qual a opinião dele. Quando Husai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou: qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Senão, o que você sugere? Husai respondeu a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele são guerreiros valentes. No momento, estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite como o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns de nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então, até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e conquiste soldados desde Dan ao norte até Berseba, o sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum de seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Husai contou ao sacerdote Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes: encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos os que o acompanham morrerão. Jonatas e Aimaas havia ficado em Rogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em Rogel e avisou Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem
estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém soubesse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: Você viu Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimaas saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei: Atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos os que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se esforçou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Manaim. A essa altura, Absalão havia reunido todos os exércitos de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do rio Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jeter, um ismaelita, e sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Zobe, filho de Naás, de Raba, dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam. Pois disseram: Vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. João 19, 23 a 42. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: Em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que diziam: Repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali
até o dia seguinte, que seria um sábado, muito especial. Por isso, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia a líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado, como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Salmo 119, 129 a 152. Teus preceitos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. O ensinamento de tua palavra esclarece, e até os ingênuos entendem. Abro a boca e suspiro, pois anseio por teus mandamentos. Vem e mostra-me tua misericórdia, como fazes por todos que amam o teu nome. Firma meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas. Então poderei obedecer às tuas ordens. Olha para mim com favor, ensina-me teus decretos. Rios de lágrimas brotam de meus olhos, porque as pessoas não cumprem tua lei. Tu, Senhor, és justo, e imparciais são teus estatutos. Teus preceitos são perfeitos, de todo confiáveis. Sou tomado de indignação, pois meus inimigos desprezam tuas palavras. Tua promessa foi plenamente comprovada. Por isso, este teu servo tanto a ama. Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço de tuas ordens. Tua justiça é eterna e tua lei é verdadeira. Quando aflição e angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. Teus preceitos são sempre justos. Ajuda-me a entendê-los para que eu viva. Oro de todo o coração. Responde-me, Senhor. Obedecerei a teus decretos. Clamo a ti, livra-me, para que eu obedeça a teus preceitos. Levanto-me cedo antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Por teu amor, ó Senhor, ouve meu clamor, restaura minha vida conforme teus estatutos. Pessoas más aproximam-se para me atacar. Elas estão distantes de tua lei, mas tu, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Sei, há muito tempo
que teus preceitos durarão para sempre. Provérbios 16, 12 e 13. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo.